A mensagem, então, é do livro Justiça e Amor, do Raul Teixeira. Não sei se todo mundo conhece a obra. Uma obra bem boa. O tema que foi escolhido aqui é o 3, que se intitula As Penas e o Futuro. Ao longo de 33 itens de eloquente beleza, o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, apresenta o céu e o inferno, a codificação penal da vida futura, resumindo então todo o pensamento das esferas celestes no que diz respeito a penas e recompensas para os reencarnados terrenos. Calcado numa lógica inquebrantável e irretorquível, esse código oferece a certeza de que nenhuma criatura sofre ou é feliz no mundo, sem que haja, então, feito por merecer. Mostra, por outro lado, que ninguém se move ao arrepio da perfeita justiça, que marcha sempre a parriçu, com o perfeito amor e a perfeita verdade, apesar da incapacidade humana de fazer esse registro com a devida clareza, o que faz com que muitos admitam a ocorrência de injustiças no bojo das leis divinas. Vale salientar que as leis de Deus, na sua feição de justiça, envolvem todas as criaturas, sem nenhuma exceção. E quem hoje delinque e não é apanhado nas malhas das leis terrestres, jamais estará indene de responder perante as leis da própria consciência. Mais hoje, mais amanhã, ou nessa ou noutra existência corporal. Da mesma maneira, aquele que opera o bem agora e não é reconhecido pelo mundo, passando os seus feitos, por pequenos que sejam, desconsiderados no presente, sem dúvida, está devolvendo, entre aspas, em amor e trabalho o que antes defraudou ou usurpou de indivíduos ou de grupos sociais, sem que mesmo assim deixe de receber as gratificações da consciência pacificada e da alma redimida, em qualquer tempo e em qualquer lugar. Quantos são os genitores, por exemplo, que se alarmam, sofrem e choram, em face da indiferença ou da ingratidão dos filhos, apesar de se mostrarem verdadeiros servidores, benfeitores e amigos destes, esperando unicamente um olhar de atenção ou então um gesto de ternura sem o conseguir? Esses genitores resgatam pela vivência do amor, devolvendo à vida todos os esforços e responsabilidades, carinhos e dedicações que negaram a prole e a família nos tempos que ficaram para trás, sem que eles se livrarem das energias da culpa que neles remanescem. Uns se libertam enquanto outros se complicam para o futuro. Quantos são os cônjuges que lamentam a ausência afetiva de um ou de outro lado, a distância psicológica, o abismo emocional existente entre eles, quando uma das partes que esmera por compreender, por aceitar, por ajudar, por acolher, sentindo-se esgotada com o passar do tempo, frente à frieza e estagnação da outra parte? Gostariam os que se sentem lesados tão somente de uma palavra que exprimisse delicadeza ou então atenção, de um gesto que demonstrasse afetividade e tudo estaria compensado. Os que tudo oferecem, no entanto, sem nada receber, são os que devolvem a vida, com amor e sacrifícios, até que com lágrimas e frustrações, o que negaram no pretérito, no tempo das omissões e das lesões afetivas, impostas a tantos que foram espoliados nas questões do sentimento, enganados nas aventuras do coração. Se conseguem superar a frustração e a superar-se, olhando o campo de oportunidades nobres que se abre perante seus passos, uns se reabilitam, enquanto que outros geram amarras para o porvir. Então, a perfeita justiça e amor de Deus. Boa noite, tudo bem? Tem muitas pessoas que não conseguem estar conosco
e gostariam de estar, alguns de Cascavel, mas a grande maioria de outras cidades. Então a gente está testando aqui essa transmissão ao vivo, vamos ver se dá certo. Depois vocês nos avisam aí se o som ficou bom, se as coisas estão bem. Mas se a gente conseguir pegar o slide, está ótimo, beleza? Muito bem, então vamos lá, continuando os nossos estudos sobre essa obra lindíssima de Allan Kardec. Que obra de Allan Kardec que não é bela, né? Filosofia na veia, o céu e o inferno, que nos traz uma visão muito inovadora, se nós pensarmos para a época em que ela foi divulgada e talvez se pensarmos até na contemporaneidade, né? Uma visão sobre esse céu e esse inferno. E a gente já conversou algumas coisas, nós já sabemos que o céu e o inferno estão dentro de nós, que não são locais geográficos definidos, que são estados de consciência, né? E hoje a gente vai trabalhar aí alguns aspectos, alguns exemplos que Kardec trabalha na obra, perfeito? Vamos trabalhar primeiro os exemplos mais próximos de nós, espíritos sofredores, e depois a gente trabalha os espíritos felizes, para ver se a gente aprende alguma coisa com os sofredores, né? Se a gente tem o mesmo comportamento que eles, é provável que a gente desencarne e tenha a mesma situação no mundo espiritual. Mas vamos então recordar algo importante que nós conversamos. Nós falamos que toda vez que o espírito vai reencarnar, vai vir para o mundo físico, ele precisa construir uma nova fantasia de uma identidade, né? A gente fala que é uma nova fantasia porque essa identidade ela tem um tempo para começar e um tempo para terminar. Começa com a encarnação do espírito e o desenvolvimento naquele mundo físico e o desenvolvimento do espírito até que ele se identifica como uma individualidade, né? Então ali o ego, a formação do ego, até o momento em que nós desencarnamos. Então o ego é sempre, nós estudamos isso, uma construção temporária. A gente vai ter que moldar um corpo físico para interagir no mundo e a gente também tem que moldar um corpo psicológico para interagir no mundo. Eu preciso me reconhecer, eu preciso ter uma identidade, eu preciso saber quem eu sou. Ou, na visão espírita, eu preciso saber quem eu estou. Porque nós estamos essa personalidade, concordam comigo? Nós não somos o Wagner, o Vanin, a Adria, a Vanice, nós não somos. Nós estamos temporariamente estagiando nessa personalidade, nessa construção temporária da nossa identidade, que vamos denominar de ego, com um objetivo: interagir com o mundo. E nós vimos que nós vamos ser convidados a abandonar essa identidade temporária com a morte, não é mesmo? Todos nós vamos morrer. Mas a morte para a visão espírita nada mais é do que simplesmente o abandonar o corpo físico. Pois nós retornamos para o mundo espiritual, o mundo causal, nosso mundo de origem. Se bem que nem sempre a morte vai fazer com que a gente consiga abandonar o corpo físico, a gente já vai ver isso. Porque às vezes a gente está tão apegado a essa personalidade temporária, a essa ilusão que a gente criou, que a gente acha que isso é a realidade, que isso aqui é o mais importante. E a gente esquece quem nós somos verdadeiramente. Quem nós somos verdadeiramente? Um espírito imortal, viajor aí do tempo e do espaço, que já tivemos inúmeras outras personalidades temporárias. Cada existência, um novo ego. Então, quando a gente desencarna, pode acontecer duas coisas. Aliás, esse é o grande perigo, a gente conversou sobre isso também, do espírito deixar o mundo espiritual e vir para o mundo físico. A reencarnação e a influência da matéria sobre o espírito é tão grande que a gente fica num estado de êxtase pela matéria, de fascínio pela matéria. Lembram do mito de Narciso que a gente estudou? A gente fica entorpecido pela matéria.
fica tão apaixonado por essa fantasia que acredita que a gente é essa fantasia. Tem pessoas que, se perderem o emprego, perdem a vida, porque a identificação com o emprego é tamanha que morre. Tem pessoas que a identificação com o aspecto material é tão grande que, se perder alguma coisa material, morre também. Eu sempre brinco lá do crash da Bolsa de Nova York. Quantas pessoas se suicidaram porque perderam as suas riquezas? Em 1929. Uma identificação de que aquilo é o mais importante. E se eu perder aquilo, não tem mais sentido viver. Aqui foi quando confiscaram a poupança. Então, os filósofos da antiguidade, principalmente os filósofos gregos, sempre alertaram isso. Porque a visão do mundo das ideias, que o Espiritismo trabalha como mundo espiritual, mas para a filosofia grega era o mundo das ideias, e a saída da alma do mundo das ideias para vir para o mundo físico, para o mundo das formas, representava um grande perigo. De uma alma que podia vir para o mundo físico, se fascinar pelo mundo e esquecer a sua origem. Então a gente fica tão identificado com a realidade temporária, dá tanto valor a essa realidade temporária e esquece a nossa realidade maior, que é o espírito imortal. Por exemplo, se eu estou transitando por uma doença e eu me desespero com o diagnóstico, porque é uma doença com um difícil tratamento, às vezes nem há cura, há recursos paliativos, e eu me desespero, perco a confiança em Deus, isso significa que eu estou iludido, dando mais importância ao mundo físico, material, do que a minha verdadeira realidade espiritual. Porque o Espiritismo vai nos ensinar que as experiências do mundo físico, sejam elas quais forem, têm um único objetivo: fazer com que eu desperte os valores adormecidos no espírito imortal. Diferente de uma pessoa que vai ter um diagnóstico, por exemplo, de uma doença incurável ou de difícil tratamento, e que vai transitar por isso com confiança em Deus, com tranquilidade, sabendo que Deus, justo e bom, não permite que nada nos aconteça que não seja justo e bom, entendendo que a sua realidade é o espírito imortal, que teve existências anteriores a essa, que tem uma lei de causa e efeito que molda os nossos caminhos, que determina alguns trajetos que nós temos que transitar, com um objetivo: o espírito melhorar. Então essa é a grande diferença, que Kardec trabalha muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, quando fala do Bem-aventurados os aflitos. Só para a gente ter um exemplo simples de como a gente pode transitar pelo mundo fascinado e um ego total, um movimento psíquico todo ao redor desse ego, um egoísmo, pensando que é só isso que existe, e não abro a minha visão, a minha consciência para abarcar aspectos mais amplos da existência, e um ego que tem uma certa relativização das coisas. Não, mas isso aqui é transitório. Então nós vamos transitar com tranquilidade, encarar os tratamentos, buscar o recurso a Deus, que é justo, que é bom, que vai me amparar quando necessário, e eu vou fazer o possível para, enquanto eu estou no mundo, continuar vivendo no mundo. Só para a gente entender essas diferenças, tudo bem? Bem, então quando a gente desencarna, a gente tem duas características importantes, que a gente finalizou o estudo da quarta passada. Primeiro, eu desencarno e eu amplio a minha consciência. Essa consciência transitória ego, Wagner, que está agora aqui, né? Ao desencarnar, eu consigo ampliar a minha consciência e eu consigo retomar aqueles elementos que estavam temporariamente inconscientes.
Eu consigo ter o entendimento de que eu sou um espírito imortal. Eu consigo retomar paradigmas e conceitos que eu já tinha vivenciado e incorporado. Eu consigo relativizar ou flexibilizar aquele ego ao qual eu temporariamente transitei e perceber que eu sou mais do que aquilo. E quanto maior for a minha capacidade de relativização, de flexibilização do ego, menor é o meu tormento no mundo espiritual. Porque menos identificado eu estou com aquela personalidade última que eu vivi. Concordam comigo? Que é bom começar agora. Então eu retomo conteúdos, eu retomo aspectos que eu aprendi, enfim, características que estavam ali, armazenadinhas, né? Ou pode acontecer o contrário. É claro, essa relativização, essa flexibilização depende muito do meu nível de evolução espiritual. Porque também eu não posso relativizar o meu ego a ponto de acessar todas as minhas existências anteriores. Porque eu nem dou conta ainda de mexer em coisas que eu fiz lá para trás. Então é claro que a gente relativiza, mas essa relativização ela vai até um certo limite, dependendo do nosso nível de desenvolvimento espiritual. Mas pode ser também que eu desencarne e fique preso a esse meu ego temporário, a essa fantasia, né? Então eu fico ligado às experiências vividas enquanto Wagner, essa personalidade, às emoções, aos relacionamentos, às situações que eu vivi, e eu não consigo me desapegar disso, porque isso é tão importante para mim, eu dei tanta importância para isso, e eu fico num processo de auto-obsessão, em que mentalmente eu estou fixado nas ideias, no pensamento dessa última personalidade, desse último ego. E às vezes, pode ser que uma pessoa me agrediu nessa existência, me fez muito mal, e eu tenho tanta raiva dessa pessoa, isso me magoa, eu tenho mágoa, eu tenho ressentimento, eu tenho ódio, e eu desencarno, e isso tudo me acompanha. Porque eu estou fixado a essa ideia, a esse pensamento, a essas características que eu vivenciei. Então, um exemplo que a gente brincou na semana passada. Eu fiquei 50 anos me dedicando somente ao trabalho. Eu abandonei minha família, eu não vi meus filhos crescerem. Tinha muita coisa que eu queria fazer com os meus filhos, mas eu não podia em função do trabalho, porque eu tinha que trabalhar, porque a minha prioridade, o meu ego, tinha um objetivo maior, que era ter recursos financeiros, dar uma boa vida para minha família e deixar eles bem. E aí eu chego nos meus 50, 60 anos e começo a ver que eu estou envelhecendo. E se a morte me visita antes, eu posso pensar assim, meu Deus, mas eu trabalhei tanto tempo para abandonar tudo agora? Não posso abandonar tudo agora. Agora que eu vou começar a viver, curtir as coisas boas que eu trabalhei a vida inteira, e eu posso ficar nessa fantasia e ligado a tudo isso. Vocês entendem qual é o sentido da nossa vida? Se eu estou muito fascinado pelas coisas da transitoriedade, eu vou dar muita importância para isso e vai ser o meu objetivo de vida. Eu vou trabalhar em função desses objetivos. É o Deus que eu vou servir, ego. Quando na verdade nós somos muito mais do que isso, nós somos um self. Então Jesus dizia assim, de que adianta o homem ganhar o mundo, ter tudo que é do ego, e perder ou sofrer perdas, e perder-se a si mesmo, ou em algumas traduções, ou sofrer perdas, porque não desenvolveu a realidade maior que é o espírito imortal. O que você leva depois da morte? Isso é o que nós temos que desenvolver em nós. Tudo que eu não levo é temporário, não significa que eu não tenha que dar importância para as questões da matéria. O que eu estou dizendo é que nós temos que dar a devida importância. Nem a mais, nem a menos. Porque se eu não dou a devida importância, eu também
desvalorizo as coisas materiais e eu posso até desencarnar precocemente, porque eu não me cuido, eu não protejo o meu corpo. Então, mas também se eu exagero na medida, eu fico só lá nas coisas materiais. Então veja como a vida é linda, né? Não são os extremos, é sempre o equilíbrio, o caminho do meio. A gente trabalhou isso lá naquela questão da dinâmica, das polaridades. Então eu tenho o ego que me puxa para o mundo e eu tenho o self que me puxa para as questões do espírito. Para onde eu vou? Equilíbrio, caminho do meio. Então eu vou trabalhar no mundo, ter uma função no mundo, exercer o meu papel no mundo, vou ter o meu recurso financeiro proporcional ao meu trabalho, mas sem dar uma hipervalorização para essas coisas que são temporárias. Porque se a sua vida está no carro, bateu o carro, perdeu a vida. Perdeu o carro, perdeu a vida. E na verdade não é isso que é mais importante. Isso tem que ficar claro, tudo bem? Então nesse processo de auto-obsessão, nós temos um ego que não é flexível. É um ego inflexível, que fica ligado àquilo. Fica ligado à experiência. Fica ligado ao mundo. À última personalidade. Um ego doentio. Um movimento adoecido do ego. Porque qual é o movimento que o ego tem que fazer na psique? Qual é o movimento saudável do ego? Servir o self. Ampliar os potenciais da consciência, perceber-se como uma realidade transcendente, um self, um espírito imortal, e servir no mundo físico às necessidades do espírito. É isso que o ego tem que fazer. Por isso que Joana de Ângeles diz que o self quer se plenificar. E é uma fatalidade, isso vai acontecer. Quanto antes o ego perceber isso e ser um bom servidor, mais rapidamente esse processo ocorre, porque mais conscientemente ele ocorre. Perfeito? E isso cria tensão em nós, gente. O que movimenta energia elétrica? Não é uma diferença de potencial? Você tem um potencial elétrico. Um polo é negativo, outro é positivo, vai correr elétrons de um polo para o outro. O que dá dinamismo psíquico? Porque a psique tem uma energia. Não é elétrica, é psíquica. Mas existe uma corrente, um dinamismo psíquico, um movimento, um circuito aí dessa energia psíquica. Então tem que ter diferentes potenciais psíquicos, diferentes polaridades psíquicas, ego, self, que faz com que a energia se movimente. E entre essas diferenças, diferentes polaridades, tem alguns acumuladores de energia aí, que são os complexos, que quando são tocados, vêm com uma energia tão grande na psique, que o próprio complexo do ego, que é extremamente energético, tanto que está sempre ativado em nós, sai de cena e o complexo assume o comando. Imagina a energia do complexo. Né? Então esse dinamismo é importante. E aí Kardec vai dizer que, portanto, o espírito é que constrói, em função dessas realidades, dessas fixações internas, o seu céu ou o seu inferno consciencial. O espírito constrói no mundo espiritual a sua própria realidade com aquilo que habita dentro de si. Então, onde é que está o céu? Dentro de mim. E se eu vivo uma vida que é fixada no ego, ainda aqui, quando eu desencarnar, as coisas não mudam como passe de mágica. Eu continuarei tendo a mesma postura mental. Esteja onde estiver. Então eu vou continuar onde? Como a gente brincou, limpando a minha piscina, porque eu não vou abandonar essa casa que eu levei 50 anos para conquistar. E se os meus parentes venderem essa casa, ai deles. Porque eu não vou aceitar vender essa casa aí não. Gente, nós vamos ver isso. Kardec vai dar um exemplo exatamente assim. Então, esse aqui, isso é muito importante, pessoal. Esse aqui é o mundo espiritual que nos espera, provavelmente.
Porque no mundo de provas e expiações, a gente tem um fascínio, uma dominância pelo ego em relação ao self. O ego domina muito mais as nossas funções. Pode ver. A gente se entende por gente, qual é o movimento que a gente quer na vida? Para fora, para o mundo. Eu quero ir trabalhar num bom emprego, ter estabilidades, eu quero uma casa, eu quero construir uma família, agora eu tenho que trabalhar um monte porque vai vir os filhos, tem que dar uma boa educação para os filhos, agora eu tenho que trabalhar mais ainda porque eles querem coisas e mais coisas, e eu vou valorizando o mundo e achando que isso é mais importante, me perdendo nesse fascínio. Quando na verdade nós temos que dar a justa medida e valorização que isso precisa, nada mais. Porque tem outros valores importantes, que são do cérebro do espírito, neocórtex, lembra do cérebro triuno? Então vamos desenvolver não o cérebro mamífero, acordar, conquistar, possuir, ter poder, dormir, relacionar-se, reproduzir. Não é só isso, não é só o instinto de conservação, porque o cérebro réptil no instinto de conservação é esse, ter bastante coisa porque isso me preserva e eu garanto a preservação da minha espécie, do meu núcleo familiar, dos meus filhos. É um cérebro animal que está funcionando. Quando na verdade a gente sabe que se os filhos não têm mérito, queridos, pode trabalhar a vida inteira e deixar uma herança milionária, não vai ficar com eles. Vai ver os filhos jogar tudo fora. Exato. Agora, o cérebro espiritual, a parte do neocórtex, vai falar o quê? Vai nos convidar a quê? A desenvolver valores que são transcendentes. As amizades, os relacionamentos, a afetividade, o cuidar da minha família no sentido emocional, o zelar pela boa educação, dizendo para os meus filhos que eles têm que ter uma profissão que eles amem fazer, que seja honesta, que trabalhem honestamente, que ganhem o dinheiro honestamente, com a consciência tranquila, e que adaptem a vida e as suas necessidades àquilo que a sua profissão lhe provê financeiramente. Fazendo o que quiserem, desde que amem, porque estarão felizes. Se relacionando, sendo solidário com os seus colegas, não passando em primeiro lugar ou querendo tirar a maior nota numa competição egóica que não leva ninguém a lugar nenhum. Porque as empresas hoje são assim, a sociedade hoje é assim. A sociedade é um movimento doentio do ego, porque só importa aqui. Então eu tenho que ser bem sucedido, ganhar muito dinheiro, sempre ser o melhor. Eu tenho que estar sempre à frente, numa ansiedade, numa vida que não acaba e não desliga, então eu também não desligo. E aonde a gente vai parar? Nessa ignorância da nossa realidade, que é o self. Vai parar onde? Vai parar nos transtornos mentais. Porque toda vez que eu estou polarizado no ego, o self é um contraponto. Ele aumenta na mesma intensidade, só que em sentido oposto. Ela é uma força de oposição, são opostos. Então, se eu estou muito polarizado para o ego, o self vai me tirar dessa postura neurótica. Ansiedade, depressão, conflitos existenciais, as doenças as mais variáveis, enfim, um monte de coisas. Quase cirurgia. Então, esse mundo aqui, que está muito próximo de nós, porque é provável que a gente desperte no mundo espiritual muito confuso, muito identificado com a nossa última existência, é que vai ser permitido ao Espírito André Luiz trazer para nós as informações sobre esse mundo. Porque o mundo das obras de André Luiz, da série Nosso Lar, fala de um mundo em que os espíritos que desencarnam estão muito mais aqui, ó, auto-obsediados pelo ego. Eles têm fome. Espírito no mundo espiritual precisa comer? Depende. Quanto ele está fixado na matéria? Muito, então precisa comer. Está ilusionado. Ele está tão iludido e apegado à matéria que ele tem fome, ele tem frio. Ou será que aqueles espíritos
que vinham na mesa mediúnica de que Kardec participava e diziam assim, ó, sinto os vermes me corroerem no caixão. O que esse espírito está sentindo? Ele não tem mais corpo. Não, mas ele tem uma realidade que ele está sentindo. Então precisa entender isso. Então o pensamento plasma no mundo espiritual aquilo que está em mim. Então nós falamos isso tem que estar claro para nós. Esse mundo físico que a gente vive é um pensamento de Jesus que está mudando, plasmando o fluido universal para a gente se experimentar. O nosso pensamento está plasmando esse corpo energeticamente para o nosso espírito se experimentar nele. Não é o espírito que molda o corpo? Por meio do perispírito? Então tudo que está acontecendo no nosso corpo tem uma razão. E se é o pensamento que plasma, é o pensamento que melhora o corpo, inclusive que cura. Tanto que Joana de Ângeles diz, quando a gente entender como usar o pensamento, vamos descobrir o fogo de novo, pela segunda vez. Tem noção que foi a descoberta do fogo para a humanidade? A revolução? Assim vai ser quando conseguirmos trabalhar essa questão do pensamento, né? Então esse mundo mais próximo de nós é o mundo que André Luiz relata. Por isso que não tem cabimento quando as pessoas criticam as obras de André Luiz, dizendo assim, não tem nada a ver com Kardec, porque Kardec diz que no mundo espiritual não tem matéria, então o espírito não precisa comer. Então se está vindo uma obra em que o médium está dizendo ali, que o espírito está dizendo que ele tem que comer, duvido, esse médium aí tem que ser posto em questão ou esse espírito. Foram essas as críticas à obra de Chico Xavier, quando ele trouxe. Só que quando a gente começa a ampliar... Que era o nosso lar, eles falaram muito essas críticas, mas depois... Hoje a gente começa a entender que mundo espiritual é esse que André Luiz traz. Não é um mundo super avançado, é um mundo material. Perfeito. Passivo do... Quando André Luiz desperta no mundo espiritual, onde ele está? No mundo consciencial dele. No mundo consciencial dele. Esse mundo consciencial que André Luiz despertou é o mesmo que habita Jesus? Então tem uma diferença. Então, na casa do Pai tem muitas moradas, também no mundo espiritual. E a cada morada, como Deus é amor, Ele dá os recursos necessários a cada filho. Se o filho precisa comer, na ilusão que tem que comer, vai ter comida, porque Deus é amor. Porque é muito chocante você chegar para alguém e dizer assim, acorda, você não tem mais corpo, você desencarnou, não precisa comer. A pessoa nem entende, é um choque muito grande. É com calma, é com amor, é com cuidado. Tem equipes próprias para cuidar esse momento da transição. Porque Deus é amor. Por isso que alguns espíritos desencarnam e vão se encontrar com 10 virgens. Vão se encontrar. Outros vão ficar dormindo, aguardando o juízo final. Vão ficar dormindo, tem que esperar o juízo, porque é o que plasma no seu mundo íntimo. E nós vimos, no nosso estudo anterior, que pensamento é matéria, pensamento é causa, é o que cria a matéria, melhor dizendo. Pensamento é o que cria a matéria. Então, esse mundo, Kardec nos dá exemplos, que são esses: expiações, espíritos endurecidos, criminosos arrependidos, suicidas, sofredores, espíritos em condições medianas. Poxa, tem 8 capítulos, Kardec dedica 1, 2, 3, 4, 5, 6 a nós. Porque o primeiro é uma questão do passamento, que é geral, e ele dedica um para os espíritos felizes, para a gente também entender o que é o espírito feliz, que a gente nem sequer tem ideia, só por comparações muito pequenas. Onde mora Jesus? Como é que a gente vai comparar onde mora Jesus?
Onde habita o Cristo no mundo espiritual? Não dá, não temos nem ideia. Pensa em Deus, conceba a Deus, não temos condições. Então, vamos começar com o que está mais perto da gente. E depois a gente vai avançando. Então, aqui, os exemplos são todos muito importantes. E eu orientaria vocês a ler, obviamente, toda a obra. Mas a gente vai correlacionar, nesse estudo de hoje, a espíritos que estão num nível de auto-obsessão. Ou seja, desencarnaram e estão muito identificados ainda com a última personalidade. Perfeito? Porque Kardec diz assim, tudo isso aqui, como nós falamos, tem um único objetivo: instruir os que estamos aqui no mundo, para ver se a gente consegue, entendendo, modificar nossos conteúdos e comportamentos para despertar já um pouco melhor. Agora, lembrem-se que a justiça divina é sempre de amor e nunca de punição. A visão punitiva é uma visão construída pelo homem, pelo ser humano. Os mecanismos da justiça divina são muito maiores e são amorosos. Então, o primeiro exemplo que a gente vai trazer aqui para conversar é o exemplo do suicida da Samaritana. Samaritana é um estabelecimento que havia em Paris, nesse período. Isso foi publicado na Revista Espírita, de 1858, no mês de junho, e depois Kardec achou prudente transpor isso para o livro O Céu e o Inferno. Né? Porque lembrem que a Revista Espírita, um ano depois de O Livro dos Espíritos, ela já estava em funcionamento. Né? Kardec correspondendo, escrevendo, era ali o editor-chefe daquilo que era um local para discussões, para troca de experiências, para troca de dúvidas, né, de esclarecimentos. Então, nesse exemplo, Kardec descreve assim: a 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e decentemente trajado apresentou-se no estabelecimento da Samaritana de Paris e mandou que lhe preparassem um banho. Decorridas cerca de 2 horas, o criado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, era aquela pessoa que preparou então o banho, né, organizou tudo, resolveu entrar no seu gabinete a fim de verificar o que ocorria. Deparou-se-lhe então um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha, então ele se suicida, e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. E como a identidade do suicida não pôde ser averiguada, foi o cadáver removido para o necrotério. Esta é a cena do crime, vamos pensar assim. Triste, né? Triste. Então esse espírito foi evocado numa dessas reuniões mediúnicas que Kardec participava. Lembram do método que a gente conversou? E a pergunta, são várias, eu trouxe aqui algumas importantes porque a gente quer discutir. Onde vos achais hoje? Foi a pergunta feita ao espírito. Não sei, podeis me dizer? Está lúcido ou não está lúcido? Não está. Está em perturbação, em confusão, não consegue entender ainda o que está acontecendo, não sabe nem onde está. Estais numa reunião de pessoas que estudam o Espiritismo e que são benévolas para convosco. Dizei-me se vivo. Gente, olha o sofrimento. O espírito não consegue entender onde está e não sabe nem se está vivo, porque tenta às vezes interagir, mas ninguém responde, se sente meio que isolado, não entende porque as pessoas não conversam, mas também não sabe onde está, não sabe que morreu, não consegue aprender isso ainda. Pois este ambiente me sufoca. E aqui já dá um tom de que qual é o ambiente, né?
Então aqui um exemplo ainda de um espírito imensamente ligado, né, ao que poderia se chamar, Kardec chama de turbilhão corporal, né, esse turbilhão da matéria, que as ideias terrestres ainda eles são muito vivas, né, a ponto de se acreditar encarnado. Né? Dizei-me, se vivo, qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Morto eu? Não, eu que habito o meu corpo. Veja, o espírito ainda se entende no corpo. Morto? Eu? Não, que habito o meu corpo. Eu estou ali ainda. Não sabeis como sufoco. Sufoco-me. Porque você imagina esse corpo degolado, sabe-se lá onde, o espírito ligado a isso. Então isso é muito importante para nós. Joana de Ângeles vai chamar muita atenção nisso, dizendo que nós precisamos saber, inclusive, envelhecer. Porque se a dinâmica da vida é nascer, desenvolver-se, desencarnar, renascer, evoluir sempre, então nós temos que aprender também que nós temos um tempo aqui. E se eu não entendo que eu tenho um tempo, eu vou ter dificuldade para aceitar que esse tempo está se aproximando. E aí eu entro no processo de dificuldade de envelhecer, de não aceitar o envelhecimento, de começar a ter medo da morte, num processo de identificação psicológica com essa personalidade e esquecido da minha realidade maior, que é o espírito imortal. Que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a extinção da vida? Veja que o médium insiste em pedir para ele, até para tentar mostrar que ele não está mais encarnado. Mas a vida não se me extinguiu, então ainda continua nessa confusão. Né? Minha alma está ligada ao corpo, sinto os vermes a corroer-me. Então você imagina o que é essa sensação para o espírito. É óbvio que o espírito não tem mais o corpo no estado do mundo espiritual. Mas nós sabemos que o espírito está sempre envolto pelo perispírito. E o perispírito ele tem duas partes didaticamente classificadas por Kardec. Uma parte menos material, mais etérea, mas ainda é fluido, deriva do fluido, que circunda, que está em volta do espírito, por isso perispírito, né? Por todo o tempo, que é possível o espírito, então, por meio desse recurso fluídico, desse perispírito, agir sobre o fluido no mundo espiritual, é assim que os espíritos manipulam o fluido no mundo espiritual, e uma parte mais grosseira, densamente ligada à matéria, cuja parte é extraída do fluido que envolve o mundo a qual o espírito vai reencarnar, que Kardec chama de fluido cósmico universal, porque é cósmico, está ao redor do planeta, não é universal. Então, para eu renascer na Terra, ou nascer e encarnar uma primeira vez, eu tenho que tomar do fluido que está na Terra, que é denso, que vibra na mesma sintonia que o meu espírito vibra. Por isso que eu não posso desencarnar e querer reencarnar no mundo feliz, se eu sou um espírito infeliz. Eu não consigo plasmar, eu não consigo pegar o fluido cósmico universal de um mundo feliz para moldar um corpo. Não tem sintonia vibratória. Sabe a rádio que não sintoniza? Não dá. A onda, comprimento de onda e a frequência estão em comprimentos e ondas diferentes. Então você não consegue moldar o corpo. Agora, um espírito evoluidíssimo lá do mundo feliz, ele pode plasmar um corpo em qualquer mundo que está abaixo dele. Basta que esse perispírito que vibra em todas as sintonias, ele possa captar, né? Ele vai adensando, vai diminuindo a vibração perispiritual até sintonizar com a do mundo. Que é um trabalho difícil também para o espírito. É difícil eles descerem até nós, como é difícil a gente subir até eles.
Jesus, para vir para a Terra, demorou muito tempo para fazer essa diminuição da vibração perispiritual para poder ligar-se ao corpo no planeta Terra, porque Jesus não tem privilégio. A lei é a mesma para todos. Para encarnar no mundo tem que moldar com o fluido cósmico do mundo. Porque a lei é divina, ela é para todos, não tem jeitinho. Isso, perfeito. Isso aí. Quando Moisés vem ao mundo físico, Jesus prepara-se para isso, né? Dizem que esse é o grande sofrimento, entre aspas, sacrifício do Cristo, reduzir a vibração perispiritual para moldar o corpo. Então nós não conseguimos moldar lá, num mundo feliz, né? Então aqui um exemplo de um espírito que fica nessa ligação. E que Kardec ainda aprofunda ainda mais essas reflexões, e que eu acho que seria muito legal vocês lerem aí todo esse exemplo, perfeito? Um outro exemplo desse espírito ligado ao ego, a questão do mundo físico. François Riquier era um velho celibatário, avarento. Sabem que é avarento? Que não divide nada, que tudo meu, o dinheiro é meu, não vou gastar, não pode gastar, vou guardar. E muito popular, falecido em C, em 1857. Porque não importa o local, importa o estado, né? Legando, deixou aos parentes colaterais considerável fortuna. Então, é convidado a prestar depoimento do seu estado espiritual. Um espírito que não está envolto no movimento adoecido do ego, fascinado pela matéria, ele utiliza dos recursos financeiros de uma forma muito produtiva, muito inteligente. Ele é um bom administrador, como a parábola. Então ele usa o recurso financeiro para contribuir com a evolução do planeta, com o progresso do planeta, para potencializar as pessoas, para trazer as pessoas ao seu nível, assim, no sentido material, dar oportunidades para as pessoas também conseguirem alcançar. Então ele promove, ele cria possibilidades. Isso é multiplicar o tesouro, né? A chance desse espírito, entendendo que tudo isso é transitório, que isso está para ser usado para um serviço maior e não só para o seu egoísmo, exclusivamente para si, a chance desse espírito estar ligado, apegado a essa matéria é muito pequena, porque ele entende o mecanismo, né? Então ele tem lá o bom carro que ele comprou fruto do seu trabalho, que não há nenhum problema, que ele serve para as suas funções, mas se acontece alguma coisa com o carro, ele não morre por causa disso. Eu não sou o carro é um usufruto, eu utilizo, mas tem outro, qualquer um serve, entendeu? Essa é a ideia. Então, no processo de desencarnação, esse espírito não está ligado às questões materiais. Então, ele consegue desapegar-se ainda em vida, entende isso, e o processo é mais fácil. Agora, aqui a gente não tem esse exemplo, a gente tem exemplo de um avarento. Então, a pergunta é: que pretendeis de nós? Veja, então foi uma comunicação espontânea ali, né? O dinheiro do qual se apossaram os miseráveis a fim de o repartirem. Tá vendo, tadinho? Ele está desencarnado, mas não entendeu ainda. Ele está ainda moldando no mundo espiritual o quê? A última personalidade. Ele olha para casa, ele vê a casa. Mas é o mundo espiritual que ele cria. Venderam fazendas, casas, tudo para se locupletarem. Desbarataram meus bens como se não mais me pertencessem. Nem pediram para mim, né? Fazei que se me faça justiça. Olha lá por que ele foi na reunião mediúnica. Ele queria justiça. Já que a mim não me ouvem. Olha lá, ele grita com as pessoas, ele fala, ele está na casa. Não é para vender. Por que você vendeu? Só que ninguém responde. Porque ele está desencarnado. Então ninguém me ouve.
E não quero presenciar infâmias tais. Não quero deixar isso acontecer, né? Gente, isso é um grande sofrimento. É um grande sofrimento. Tá, vocês podem pedir assim, mas por que Deus permite isso? É uma boa questão. Nós vamos ter que responder. Mas vós estáis morto, meu caro Senhor, e não tendes mais necessidade alguma de dinheiro. Não tendes mais necessidade alguma de dinheiro. Não, eu não poderei viver na pobreza. Preciso do meu dinheiro, sem o qual não posso viver. Então é um espírito que se perdeu na existência, porque fascinado pelo ego, esqueceu a sua origem, os potenciais da sua alma. Ele não veio para isso. Não veio. A gente veio para outras realidades. O estudo, a religiosidade, a transcendência, o querer aprender, o querer desenvolver-se, isso é do neocórtex. Isso é do neocórtex. Os animais não têm isso. Os animais vivem para os instintos exclusivamente, né? Ademais, não preciso de outra existência, porque vivo estou atualmente. Então ele ainda nem entendeu. Isso Kardec vai trabalhar no primeiro capítulo, que é do passamento. Por que alguns espíritos demoram muito para entender que morreram? Por que alguns ainda nem entenderam que morreram? E por que alguns já sabem que morreram? Porque tem espíritos felizes que Kardec entrevista, que desencarnou num dia, no outro dia deu a comunicação e já entende onde está. Já relativizou o ego, já entende que é mais. Agora, por exemplo, se a sua mãe desencarnou, vamos imaginar um exemplo, e eu tenho um médium, clarividente, consegue ver espíritos, e a minha mãe quer se apresentar, ela quer se mostrar para esse médium. Como é que ela se mostra? Porque ela não é a minha mãe, Sueli, né? Ela é um espírito imortal. Mas o espírito mantém o envoltório perispiritual e ali está registrada toda a trajetória espiritual do espírito. Então o espírito ele pode moldar o fluido e criar a imagem que ele quiser pelo pensamento, dependendo do objetivo. Então, por exemplo, Jesus, quando ele quer aparecer para alguns apóstolos, adianta ele moldar uma personalidade que ele foi em uma das existências? Maria de Magdala ia olhar Jesus e ia falar assim, quem é você? Porque não ia reconhecer. Então Jesus se apresenta para Maria de Magdala moldando o fluido com a última existência, com aquela personalidade, porque é assim que ela conhecia. É verdade? A vovó de Divaldo, quando vai se apresentar para o Di, pequenininho, tem que se apresentar como ela era, que ele nem conhecia. Ele descreve depois a senhora para a mãe, que fica impressionada, porque a descrição que ela conhecia bate, inclusive né, ao qual ela foi enterrada, que brilhava, tem uma coisa aqui que brilha, ele dizia, né? Então é assim que eles se reconhecem. E o mais interessante dessa comunicação, por isso eu trouxe, é que o espírito ele finaliza a carta e ele assina a carta de um jeito diferente. Ele coloca o nome e coloca o endereço dele. Olha o apego, porque era o último lugar que ele morava. E olha onde? Charité, Charité. Rua da Caridade. Então, após 5 anos, porque esse é um exemplo de 5 anos de falecimento, né? Ele ainda não se considerava morto, ainda experimentava ansiedade, né? Esse aspecto todo aí de ter os seus bens partilhados pelos herdeiros que ele não queria que partilhasse. Né? Ah, é.
Essa é a classificação do Vanin, né? Espírito incompetente. Se ela fosse bem assombrada, seria um espírito, né? Tá certo. Assombrado, eu sei. Mais um exemplo aqui, ó, para a gente entender. Auguste Michel, né, cidade de Havre, março de 1863. Era um moço rico, boêmio, gozando larga e exclusivamente a vida material. Conquanto inteligente, o indiferentismo pelas coisas sérias era-lhe o traço característico. Sem maldade, antes bom que mal, fazia-se estimar por seus companheiros de pândegas, de farra, né, de festa, de balada, sendo apontado na sociedade por suas qualidades de homem mundano. Não fez o bem, mas também não fez o mal. Faleceu em consequência de uma queda da carruagem que passeava. Evocado alguns dias depois da morte por um médium que indiretamente o conhecia, deu sucessivamente as seguintes comunicações. Então ele vai trazendo as comunicações. A primeira delas em 8 de março, né? Logo no início aí, depois que havia desencarnado. Então, vamos ver como está esse espírito logo depois que desencarnou. 8 de março. Por enquanto, apenas consegui desprender-me e dificilmente vos posso falar. Opa, mas já conseguiu entender que não está mais vivo, não é verdade? Então já tem uma diferença aí. Veja, um espírito que já conseguiu relativizar um pouquinho o ego e entender seu estado. Aliás, Kardec vai perguntar se o espiritismo contribui para isso, para a gente entender mais rapidamente no mundo espiritual essas questões, né? E os espíritos vão dizer que pode sim contribuir, desde que a gente realmente entenda esse mecanismo, porque não adianta nada estudar, mas continuar nos movimentos egóicos ali do... Bem entendido é um preservativo. Perfeito. Contra a loucura e suicídio. A queda que me ocasionou a morte do corpo, olha que legal, ele já consegue entender, né, como ele desencarnou. E ele diz assim, que me ocasionou a morte do corpo. Então ele já se entende que tem algo a mais. Veja, esse espírito é um espírito que já conseguiu relativizar com mais facilidade, porque acabou de desencarnar. É logo no início, é 8 de março a comunicação. Perturbou profundamente o meu espírito, mas mesmo assim não foi fácil. Ó. A perturbação existe. E essa perturbação vai ser mais ou menos longa, prolongada, dependendo do nosso desapego, do nosso entendimento da nossa origem, de quem somos. Né? Inquieta-me esta incerteza cruel do meu futuro. Aqui ele já tece o inferno consciencial dele. Porque quando a gente desencarnar, Santo Agostinho diz que se a gente for pai ou mãe, a nossa consciência não vai parar de fazer uma pergunta. Que fizestes dos filhos que vos foram confiados? Diz que essa pergunta fica assim, num neon piscando em vermelho, igual um motel, sabe? Tudo apaga assim. Mas também tem uma outra pergunta que fica na nossa mente. Que fizestes da oportunidade da existência física? Então ele já entendeu que essa existência física que ele viveu não foi assim lá grandes coisas para o espírito imortal. E veja, né, não fez o mal, mas também não fez o bem, e a gente depois entende lá que não fazer o bem é um grande mal para o espírito, um grande tormento depois. Então aqui a gente já começa a ver que o espírito está nessa ansiedade sobre a incerteza do futuro. O que vai acontecer? Qual é, né, o que vem por aí? 10 dias depois, 18 de março, 10 dias depois, já vinha a voz, mas apenas pude falar dificilmente. Ele está se referindo àquele primeiro encontro do dia 8, que ele não pôde falar. Inclusive Kardec relata, o médium escreve com muita dificuldade, porque o espírito escreve com muita dificuldade, caracteres bem
tortos, confusos, difíceis de ler, né? Já vinha a voz, mas apenas pude falar dificilmente. Que a bondade de Deus me subtraia, diminua, né, a esta perturbação. E aí, olha lá o que o Espírito pergunta. Por que sofrer ainda, quando o corpo não mais sofre? A pergunta que eu fiz para vocês, né? Por que sofrer ainda? Por que existir sempre esta dor horrenda, esta angústia terrível? Orai para que Deus me conceda repouso, que cruel incerteza. Veja que ele não tem ainda esse entendimento tão mais amplo sobre o seu estado. Mas também o seu estado no mundo espiritual reflete um estado consciencial bastante perturbado, fruto de uma dedicação a uma existência, escolhas que o espírito teve, né? Por que existir sempre essa dor horrenda, né? Ainda estou ligado ao corpo. Olha só. Ainda estou ligado ao corpo. Esse espírito se suicidou? Não. Ele desencarnou na queda, né, da carroça ali, não foi esse? É, a queda que me ocasionou a morte ali. Então, ainda estou ligado ao corpo. Meu corpo lá está. E porque também lá permaneço sempre. Veja, ele não consegue se desligar. Então, o desligamento do corpo físico depende de muitas coisas. Não é só o apego às questões materiais, que nos enraiza bem ali perispiritualmente, mas também as nossas posturas mentais perante a existência, o que a gente fez, como nós agimos. Por que será que esse espírito ainda precisa estar ligado ao corpo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Por que esse Deus bondoso, amoroso, justo, permite que isso permaneça assim? Essa é a chave que Kardec nos dá, né? Vim de orar sobre ele para que eu me desembarace dessa prisão cruel. Veja que ele faz um apelo ao grupo. Vim de orar sobre o meu corpo, porque se vocês orarem sobre o meu corpo, eu consigo me desligar, me desembaraçar disso aí, né? Me libertar. O espírito está ligado ao corpo no cemitério, gente, é isso que ele está falando. Depois que eu li essa mensagem, eu mudei completamente uma postura que eu tinha. Porque eu ainda sou muito preconceituoso, mas eu tinha um preconceito pela minha ignorância em relação às pessoas que iam no cemitério rezar. Eu achava bobo isso. Eu falava, para que ir no cemitério? Pode rezar em qualquer lugar, pode rezar em casa, porque Deus está em todo lugar. Depois que eu li essa mensagem, foi um tapa na minha cara. Porque eu falei assim, olha a sua ignorância, como Deus é perfeito, como Deus é maravilhoso. Porque existem espíritos que estão ligados aos seus corpos no cemitério. E aquelas pessoas que eu olhava com o meu olhar preconceituoso, com a minha projeção do inconsciente, julgando, na verdade estavam fazendo algo extremamente benéfico. Porque isso auxilia muito o espírito a entender o seu estado. A prece, onde ela for, tem uma função. Porque a prece é vibracional, não é? E essa vibração chega aonde o meu pensamento vai. E quanto mais sincera ela é, mais longe esse pensamento irradia. E eu não preciso dizer nada, eu posso ficar paradinho e só pensar na pessoa que eu amo. Pronto, isso é uma oração. Porque oração é isso, é comunicar-se, relacionar-se em sentimento. Diferente das preces decoradas, que eu estou rezando, mas o meu pensamento tem outro lugar. Nas coisas que eu ainda tenho que fazer, no feijão que vai queimar se eu não for para casa logo. E o negócio não desanda e não termina, então não dá para dar uma aceleradinha nisso aqui. Eu estou ali só presencialmente, mas eu não tenho vibração nenhuma ali, né? E essas preces, essa vibração, ajuda o espírito que está no seu padrão mental ruim a modificar o padrão mental. Não é assim quando você vem na casa espírita e é auxiliado pela oração, pelo passe?
Você não entra às vezes aqui num padrão mental e sai em outro padrão mental? Da mesma forma, a oração modifica esse padrão mental do espírito. E o espírito, em modificando isso, auxiliado pela prece, vislumbra novas possibilidades conscienciais. E aí ele pode entender que ele não está ali, que ele desencarnou e pode abandonar esse corpo. Então ele relativiza o ego. Consegue entender isso? Por isso que a prece é sensacional. Vocês vão ver que nas comunicações todas dos espíritos sofredores, todos eles pedem por prece. Isso é muito interessante. Eu vejo mais, a benfeitora disse que há um aparente silêncio por falta de percepção nossa. Nossa. Porque tem muitas criaturas lá pedindo socorro. Exato. Então não tem esse silêncio ético no cemitério. Faça mentalmente, poste segundo a criatura e pense bem nela, entendeu? Porque ela poderá dar pedindo socorro. A benfeitora fala disso. E depois disso, a gente muda conceitos. Não é assim? Não é assim que a gente vai... Eu relativizei uma postura para entender que há coisas maiores. É um olhar para dentro. Né? 6 de abril. Passou um pouquinho mais de tempo. Sou eu que vem pedir que oreis por mim. Será preciso irdes ao lugar em que jaz meu corpo, a fim de implorar do Onipotente que me acalme os sofrimentos? Você vê que o Espírito continua pedindo para o grupo. E o grupo não foi. O grupo ainda não tinha ido. Sofro, ide a esse lugar, assim é preciso, e dirigi ao Senhor uma prece para que me perdoe. Essa era a postura mental dele. Quando alguém fosse lá e orasse, ele ia, na mente ele tinha criado isso. Percebendo isso, o que o grupo faz? Vai até o cemitério e faz uma oração no túmulo. E aí, 11 de maio, uma nova comunicação. Que acontece aonde? Olha que interessante. Aqui vos esperava, aguardava que viesseis ao lugar em que meu espírito parece preso ao seu invólucro, a fim de implorar a Deus de misericórdia e bondade acalmar os meus sofrimentos. Podeis beneficiar-me com as vossas preces, não esqueçais, eu vou-lo suplico. E aí eu fico imaginando as pessoas que já oravam por esse espírito e o que ele sentia. Amenizava aquilo. Era um momento de trégua naquela ansiedade, naquela confusão, naquela incerteza. Por isso ele pedia. Vejo quanto a minha vida foi contrária ao que deveria ser. Vejo as faltas cometidas. Olha a certa relativização do ego já. Já está melhorando. Vai melhorando. E foi rápido, hein? Pouquinho tempo, né? Se pensarmos aí 2 meses. E aí Kardec diz assim, ó. Eu não trouxe para vocês, mas eu marquei aqui, ó. Vou ler palavras de Kardec. A insistência do Espírito para que se orasse sobre o túmulo é uma particularidade notável, mas que tinha sua razão de ser se levarmos em conta a tenacidade dos laços que ao corpo o prendiam e a dificuldade do desprendimento. Apesar da ligação ser tênue, ele não conseguia desligar. E por que ele não conseguia? Em consequência da materialidade da sua existência. Viveu mais para as questões do ego. Tá vendo? Então aqui a gente já começa a ter uma resposta para a nossa pergunta. Por que Deus permite? Porque é o que o Espírito criou, Ele que construiu isso. Primeiro que Deus não está impondo nada, Deus só está respeitando. Deus é tão bom que respeita a nossa maneira de pensar. É isso que Ele faz. Porque se Deus fosse agressivo, Ele mudaria o meu jeito de pensar. Não, mas daí essa é a postura do preconceituoso. Não é o preconceituoso que quer mudar a forma de você pensar?
Não pode pensar assim, está errado, tem que pensar do jeito que eu penso que é o certo. E Deus não é assim. Deus é tão amoroso que respeita. Você está pensando assim, vai ser assim. E também porque eu vou ficar pensando assim até o momento em que eu decidir e compreender que eu não quero mais. Eu não aguento mais. E aí isso provoca em mim um arrependimento. E Kardec vai dizer que tudo começa por aí, pelo arrependimento. Então cada espírito fica sofrendo o tempo que é necessário para que intimamente crie condições sinceras e verdadeiras para querer melhorar ou sair daquele estado. Quando essa vibração interna do espírito é emanada pelo seu desejo, ele é assessorado imediatamente, mas ele tem que querer. Não é assim que André Luiz, ao querer, tudo muda? E aquilo que ele tinha plasmado desaparece, ele vai para um lugar bonitinho chamado Nosso Lar. Foi plasmada uma nova realidade ali, que também é uma criação. Nosso Lar também é uma criação fluídica. Um espírito ou um grupo de espíritos criaram energeticamente pelo pensamento a manipulação fluídica para construir aquilo. E ainda é bem material. Eu não entendi muito. Aí, ó, insistia de fazer prece com uma senhora que desencarnou, que ela conhecia. Ela ia várias vezes ao cemitério. Eu ficava precisa aí já. sim. Agora ela fala de. Eu perguntei, escuta, mas você não vai mais ver ela aparecer? Não, ele disse que está tudo bem. Eu acho que ela apareceu depois. Olha só. E aqui tem um aspecto importante. Por que o espírito precisava que fosse lá? Porque não dá para rezar ou pedir pelo espírito lá no grupo mediúnico. Por que era importante ir? Porque como ele tinha essa materialização, essa ligação, a oração mais próxima funciona quase como tem uma ação magnética mais forte ali, né? Mais próxima do corpo. E essa ação magnética ajuda o desprendimento que precisa. Porque o espírito é muito materializado. Então isso para ele é importante. E além das pessoas se interessarem por ele. Tem um pouco a ver também com coisas dele. Muito a ver, né? Ele acreditava Isso. nisso, porque ele dizia que a fala dele é assim, ó. Perfeito. Vai lá fazer prece nele. E não sou eu. Perfeito. Ele já não se identificava, mas ele tinha que ir lá. Perfeito. Era uma coisa dele. Ele tinha essa crença, essa necessidade que fosse assim, então para ele funcionava Importante. melhor. Né? Isso aí. O que talvez para outro pudesse ser em qualquer lugar. Tem isso também. Maravilha. Fui no mundo um ser inútil. Não fiz uso algum proveitoso das minhas faculdades. Olha lá, ó, a alma que retorna para o mundo espiritual sem desenvolvimento dos seus potenciais. Essa existência que ficou meio perdida naquele mito de Narciso. Né? Me apaixonei pelo reflexo ilusório na matéria e mergulhei de cabeça nisso, vivi isso. A fortuna serviu apenas, isso aqui é importante, esse apenas, a satisfação das minhas paixões, aos meus caprichos de luxo e à minha vaidade. Então é um mau uso, é um mau administrador. Porque você não vem com uma prova da riqueza para usar a riqueza para a sua vaidade, para o seu capricho, para o seu egoísmo. E diz que se você não teve, você vai ter. Não pensei senão na satisfação do corpo, desprezando os da alma e a própria alma. Ah, então aqui justifiquei porque a gente está estudando isso. É um outro olhar sobre a obra kardeciana, é um olhar mais psicológico. A gente está falando de relativização do ego, identificação com o ego, movimento do egoísmo psicológico, em detrimento do self. Mas aqui o Espírito diz assim: não pensei senão na satisfação do corpo, desprezando os da alma e a própria alma. Ele está falando a mesma coisa. Esqueceu a que veio, quem é. Descerá a misericórdia de Deus até mim, pobre espírito que sofre as consequências das suas faltas terrenas?
Orai, olha de novo, orai para que Ele me perdoe, libertando-me das dores que ainda me ferem. 8 de junho, 3 meses depois. 3 meses do tempo no mundo físico. Porque no mundo espiritual não dá para saber esse tempo. Tem espíritos que ficam nesse tormento por anos do mundo físico, por séculos. Se você tiver que esperar o juízo final, sei lá quanto tempo você vai ficar dormindo. Posso falar, agora ele já está melhor. E agradeço a Deus que me permite. Veja que até a visão de Deus mudou. A compreensão de Deus mudou. Ele já tem gratidão a Deus. Isso é bom. Antes ele tinha até dúvidas. Ele já está orando, não está pedindo oração. Isso aí. Muito bem. Compreendi as minhas faltas. Veja como já está mais lúcido. E espero que Deus me perdoe. Gente, e o trabalho que é feito é lindo, Porque as entrelinhas de como se dá esse processo, as obras de André Luiz trabalham muito bem isso. Espero que Deus me perdoe. Obrigado pelas vossas preces. Até logo. Então Kardec vai percebendo isso. Poxa, por que para alguns espíritos é rápido? Relativamente rápido. Para outros demora tanto. E vai classificando nessa investigação. E muito disso está ligado ao que nós já falamos. O arrependimento sincero. Porque não adianta se arrepender. Esse negócio de perdoa, mas só da boca para fora, não adianta, Agora a gente entende também por que orar daqueles que nos perseguem. Claro. Olha, vai longe. Muito. Longe. 30 de julho. Presentemente sou menos infeliz, visto não mais sentir a pesada cadeia que me prendia ao corpo. Conseguiu se libertar do corpo. Poxa, imagina que maravilha isso. Por isso que a sessão mediúnica é extraordinária. É um laboratório do mundo espiritual. É isso que Kardec trabalha. Tanto que ele vai falar qual é o método, como que faz isso. Estou livre, enfim, mas ainda preciso reparar o tempo perdido. Olha lá. Kardec começa a perceber que, tem mais coisas que tem que vir. Ele entende seu estado, percebe o que fez de errado, e aí? E isso aqui perturba. E aí como que faz? Se eu não quiser prolongar os sofrimentos, olha a lucidez que ele já tem. E imagina o quanto a gente tem de aula, de auxílio. É um hospital, gente? É um hospital. É igualzinho um hospital. Fica na UTI em coma por 6 meses. Depois vai devagarzinho. Daí fica ali na UTI um pouco mais para se recuperar. Desperta do coma. Daí vai para o quarto. Até poder ir para casa. É um processo. Estou livre, enfim, Espero que Deus, tendo em conta, aqui está a palavra para tudo que a gente vai estudar na próxima aula para entender a justiça divina, a sinceridade do arrependimento, me conceda a graça do seu perdão. Pedi ainda por mim, eu vou-lhe suplico. Então a gente vai ver que é muito importante o arrependimento sincero para a gente conseguir. E aí, para a gente se encaminhar para... Vamos trabalhar mais um ou dois exemplos, e na semana que vem a gente vai fechar tudo isso e entender essa justiça divina, como que ela se processa. Então, por que isso acontece, por que fica sofrendo. Artigo do jornal de Havre, a cidade, 11 de agosto de 1863. Noticiamos que às 6 do corrente se encontraram um resto de cadáver encalhado entre Bleville e La Hève. A cabeça, os braços e o busto tinham desaparecido. Mas apesar disso, pode verificar-se a sua identidade pelos sapatos ainda presos aos pés. Foi reconhecido o corpo do pescador Lavie, que fora arrebatado a 11 de dezembro de bordo do navio L'Alerte por uma rajada de mar. Lavie tinha 49 anos, era natural da cidade de Calais.
Foi a viúva quem lhe reconheceu a identidade. Então isso aí é um artigo que estava no jornal, né? Veja que essa ideia assim do jornal ensanguentado não é nova, né? Já vem há tempo isso, né? Como essas coisas vendem, desde a época de Kardec. Semelhante ao Cristo, que o Cristo criava a circunstância. E o codificador, ele via as coisas. Sim, vou evocar. Tem uma lição. Isso aí. Então ele via no jornal, né? Vamos. Apesar de que aqui ele coloca isso antes, né? O artigo, mas ele fala, a evocação do Espírito é anterior. Depois Kardec busca informação, coloca didaticamente antes para a gente contextualizar e entender, porque a comunicação acontece dia 9 de agosto, né? Mas é noticiado dia 11 no jornal, né? Creio na bondade de Deus, que na sua misericórdia se compadecerá do meu espírito. Tenho sofrido muito, muito, pereci no mar. Meu espírito ligado ao corpo vagou por muito tempo sobre as ondas. O espírito dá essa comunicação. Quem é? Quem que é esse espírito? Não assinou nada. Depois sai aquela nota no jornalzinho. Aí nas próximas ele pergunta. Nem precisa perguntar, porque o espírito já vem dizer assim, sou eu sim, o Lavik. O espírito já capta ali o psiquismo, porque não precisa conversar, né, entre espíritos, pode ir pelo pensamento. 12 de agosto, a separação do meu espírito do corpo só se deu depois que reconheci as minhas faltas. Olha lá. Ó. Então veja, gente, que duro, o espírito fica preso. Vaguei muito tempo sobre as ondas, é a sensação, está ali ligado. É isso que Kardec quer nos orientar, que a gente possa viver uma vida de uma maneira em que a gente se prepare para esse passamento, de uma forma que seja mais fácil esse processo. Vai que eu não acontece jogado fora. A separação do meu espírito do corpo só se deu depois que reconheci as minhas faltas. E depois disso, ainda não totalmente destacado. Acompanhava-o no oceano que eu tragara. Veja que está vinculado ainda àquilo, né? Então Kardec vai trabalhar esses passos necessários para o reequilíbrio da consciência. Então aqui nós vamos começar a responder isso na próxima semana. Por que é que Deus permite que a gente fique nesse estado? Por que que esse amor não nos ajuda logo? Tem uma justiça aí, tem uma razão. Kardec trabalha isso brilhantemente e a gente vai entender isso na semana que vem, perfeito? Daí a gente encerra e finaliza esses laços sobre a justiça divina. Obrigadão.